3. Terry Arndt. Terry Arndt era um atleta destaque em sua escola, em Bernie, uma pequena cidade no norte da Califórnia. No ensino médio, jogou como linebacker e running back no futebol americano. Ele também era muito bom no atletismo. Em 1984, Arndt estudava no Shasta College, em Redding, Califórnia, focado no atletismo. Em 14 de dezembro de 1984, Arndt voltou para casa para acompanhar um torneio de basquete na sua antiga escola. Ele havia completado 18 anos apenas um mês antes. Por volta de 21h30, Arndt estava no carro estacionado dos pais, junto de uma acompanhante de 18 anos, em uma estrada tranquila perto da escola. 3 vezes um carro passou devagar por eles. De repente, um homem se aproximou do lado do motorista e atirou 2 vezes pela janela. Arndt foi baleado na cabeça e caiu no banco. O atirador ordenou que a jovem saísse do carro. Eles pararam no acostamento onde ele cometeu agressão sexual. Depois disso, levou a jovem de volta ao carro e a deixou viva. Ela conseguiu dirigir até a cidade e sinalizou para o primeiro policial que encontrou. Mas já era tarde demais para Terry Arndt, de 18 anos. Ele havia morrido devido ao ferimento de bala na cabeça. A polícia ouviu a jovem e ela forneceu uma descrição detalhada do agressor, o que permitiu criar um retrato falado. O crime abalou profundamente a comunidade, mas a polícia não prendeu ninguém. Ainda assim, a falta de prisões não significava que eles não tivessem um suspeito. O principal suspeito era Thomas Elmer Brewster, um encrenqueiro local com histórico criminal, incluindo atos violentos. Porém, a polícia não encontrou evidências suficientes para acusá-lo, e o caso permaneceu sem solução. Em dezembro de 1995, um dia após o 11º aniversário do assassinato de Terry Arndt, a polícia anunciou uma prisão no caso. Eles prenderam o antigo suspeito, Thomas Brewster. A vítima feminina o identificou em uma roda de reconhecimento policial. Brewster ficou preso por 2 anos enquanto aguardava o julgamento. Thomas Brewster foi julgado em novembro de 1997. Na época, Brewster possivelmente enfrentaria a pena de morte. A principal prova contra ele era a identificação feita pela vítima feminina. A defesa argumentou que essa identificação não era forte. Ela havia visto várias sequências de fotos contendo a imagem de Brewster, mas só o identificou positivamente 11 anos depois. A promotoria afirmou que ela já havia escolhido a foto dele antes, mas só teve certeza em 1995. A defesa também destacou que outros detalhes do relato dela haviam mudado ao longo dos anos, e alguns deles eram impossíveis. Por exemplo, ela disse inicialmente que o carro do agressor era um Buick Riviera, depois afirmou que era um Chevrolet Camaro. Ela também disse lembrar de ver a lua cheia naquela noite. Mas os registros mostraram que a lua ainda não havia nascido naquele horário, portanto, não poderia estar visível. A defesa alegou que a polícia atrapalhou a investigação. Um policial, sem querer, destruiu os cotonetes coletados da boca da vítima durante o exame de agressão sexual. 8 dias após o início do julgamento, surgiu uma prova bombástica. Descobriu-se que a polícia nunca havia enviado a blusa da vítima para análise de DNA. Um criminologista contratado pela defesa encontrou uma mancha de sêmen na blusa. O material foi analisado e comparado ao DNA de Brewster. E não havia compatibilidade. No 8º dia de julgamento, o promotor retirou todas as acusações contra Brewster, que deixou o tribunal como um homem livre. O DNA foi inserido no sistema de índices do FBI, mas nenhuma correspondência foi encontrada. E o caso voltou a esfriar. Décadas se passaram. Em 2025, a polícia enviou as evidências para o laboratório Autorum Incorporada, especializado em DNA, o que levou até Roger Neil Schmidt, de 64 anos, residente de Tucson, Arizona.
Ele nasceu no condado de Shasta e, em 1984, quando o assassinato aconteceu, tinha 23 anos e morava em Bernie. Poucos detalhes sobre a vida de Schmidt foram divulgados. Sabe-se que ele era um completo estranho tanto para Arndt quanto para a vítima. Ele nunca havia sido considerado suspeito no caso. Em 19 de julho de 2025, pouco mais de 40 anos após o assassinato de Terry Arndt, Roger Schmidt foi preso. Dias depois, ele abriu mão da audiência de extradição. Ainda não há data marcada para o julgamento de Roger Schmidt, que também não apresentou defesa. 2. Stephen Edenfield. Em 1997, Stephen Edenfield, de 41 anos, morava sozinho em um apartamento em Tampa, Flórida. Edenfield era próximo da família, mas era uma pessoa bastante reservada. A família sabia que ele era gay, mas não conhecia seus relacionamentos amorosos. No dia 31 de janeiro de 1997, a irmã de Edenfield organizou um jantar para comemorar a alta da mãe, que havia sofrido um derrame. Edenfield saiu por volta de 21h30 e voltou para casa no condomínio fechado onde morava. Por volta da meia-noite, ele saiu de carro do condomínio e foi a um bar. Ele voltou por volta de 1h e falou com um segurança. Ele não tinha o controle remoto e precisava que o portão fosse aberto. Edenfield disse ao segurança que o motorista do carro atrás dele era seu convidado. O segurança permitiu que os dois entrassem no condomínio. Cerca de 1h depois, vizinhos ouviram uma forte confusão, descrita depois como violenta. Mesmo assim, ninguém chamou a polícia. Na manhã seguinte, Edenfield deveria ir ao apartamento da irmã para ajudar a cuidar da mãe. Quando ele não apareceu e não respondeu às ligações, o irmão foi até o apartamento dele. Ele encontrou uma cena sangrenta. Stephen Edenfield, de 41 anos, estava morto na cama. Ele estava nu, coberto pelos lençóis. Uma estátua de porcelana havia sido quebrada contra o rosto dele. Ele foi esfaqueado várias vezes com uma faca de açougueiro e espancado com um objeto contundente. Na parede do quarto, a palavra ganância estava escrita com sangue. A polícia observou que não havia sinais de arrombamento ou entrada forçada. Alguns itens foram roubados, incluindo uma pulseira de ouro que Edenfield usava. Acredita-se que o assassino era o homem que estava no carro e seguiu Edenfield até o condomínio. A polícia conversou com o segurança que abriu o portão. Ele disse que havia um homem no outro carro, mas não conseguiu ver direito o veículo nem o motorista. Ele só lembrou que era um carro escuro. Outro segurança relatou que, cerca de 1h após os vizinhos ouvirem a confusão, viu um homem entrar em um sedã escuro e sair do local. Ele também não conseguiu ver bem o homem nem o carro. A polícia conversou com o barman do bar, onde Edenfield esteve, após o jantar na casa da irmã. O barman disse que Edenfield não conversou com ninguém e saiu do bar sozinho. A polícia tinha suspeitos, mas nenhum foi confirmado. O assassinato brutal de Stephen Edenfield, de 41 anos. 25 anos depois, em 2022, a unidade de casos arquivados do Departamento do Xerife do Condado de Hillsborough reabriu o caso. A esperança era que, com o passar dos anos, alguém tivesse visto a pulseira de Edenfield. Mas, se alguém viu, nunca avisou a polícia. Na cena do crime foram encontradas uma regata e um par de meias. As roupas foram enviadas ao laboratório privado Altorum Incorporated, especializado em DNA. Em 2024, um perfil genético foi criado e inserido no Sistema Combinado de Índice de DNA do FBI. No início de 2025, o departamento do xerife recebeu a informação de que havia uma correspondência com um caso não resolvido de agressão sexual ocorrido em 2006, a mais de 1.900 quilômetros de Tampa, na cidade de Woking, Illinois. Embora o caso não tivesse sido solucionado oficialmente, a polícia sempre suspeitou principalmente de Brandon Gila.
A polícia descobriu que, em 2025, Gila ainda vivia em Illinois. Em 22 de janeiro de 2025, a polícia coletou secretamente uma amostra de DNA de Gila. A amostra foi comparada com o DNA presente nas meias e na regata, e era compatível. Em 5 de fevereiro de 2025, Gila foi preso por uma acusação de falsificação não relacionada ao caso. Durante o fichamento, outra amostra de DNA foi coletada. A nova análise confirmou que o DNA encontrado na cena do crime era dele. A polícia interrogou Brandon Gila na cadeia depois da prisão. Ele admitiu que esteve no apartamento de Stephen Edenfield na noite do assassinato, mas afirmou que não o matou. Ele tinha 19 anos na época. Ele contou que Chino teria arranjado para que ele tivesse relações sexuais com Edenfield em troca de dinheiro. Chino dirigia um Monte Carlo marrom escuro. Os dois seguiram Edenfield até o condomínio e foram para o apartamento dele. Gila afirmou que o encontro sexual o deixou, abre aspas, violado e com raiva, fecha aspas. Em seguida, Chino e Edenfield começaram a discutir por causa de dinheiro. Gila admitiu que jogou a estátua de porcelana em Edenfield. Disse que Edenfield o empurrou e ele reagiu dando um soco no rosto dele. Então, segundo Gila, Chino chegou por trás de Edenfield com a faca e foi ele quem desferiu as facadas. Depois disso, Gila limpou o apartamento e roubou o que conseguiu. A polícia, porém, não acredita que havia um terceiro homem no apartamento. Os dois seguranças relataram ter visto apenas um homem, e não havia nenhuma prova física indicando a presença de outra pessoa, além de Edenfield e Gila. 28 anos após o assassinato de Stephen Edenfield, a polícia indiciou Brandon Gila, de 47 anos, pelo crime. A data do julgamento ainda não foi marcada. Número 1. Karen Percy Field. Na primavera de 1976, Karen Percy Field, mãe de 2 filhos e com 25 anos, morava em Dayton, Ohio. Em maio de 1976, Karen e a mãe viajaram para visitar a irmã na cidade de Aptos, Califórnia. Em 20 de maio, Karen e a mãe discutiram no bar do hotel onde estavam hospedadas. Karen saiu e pensaram que ela iria direto dormir, mas ela não voltou para o quarto. Em vez disso, decidiu sair para uma caminhada sozinha. Ela nunca retornou ao hotel. Uma semana depois, em 18 de maio, o corpo de Karen Percy Field, de 25 anos, foi encontrado em um desfiladeiro perto do hotel. Ela havia sido esfaqueada 2 vezes no peito. A polícia não tinha suspeitos claros e nenhuma prisão foi feita. Quase 6 semanas após o desaparecimento de Karen, em 25 de junho de 1976, outras 2 mulheres desapareceram em Aptos. Vicky Bazor, de 31 anos, esposa e mãe de 2 filhos, e sua amiga Mary Gorman, de 21 anos, sumiram depois de saírem do apartamento de Vicky no carro de Mary. 2 dias depois, o carro de Mary foi encontrado abandonado a 21 quilômetros de Aptos. Havia vidros quebrados e manchas de sangue no veículo. 6 semanas após o desaparecimento, em 11 de agosto, os corpos foram encontrados em covas rasas, perto do local onde o carro havia sido abandonado. As 2 tinham sido golpeadas na cabeça com uma pedra. Mary Gorman também havia sido esfaqueada várias vezes. Acredita-se que ambas tenham sido abusadas sexualmente. Vicky era casada com o escritor freelancer Buzz Bazor, e o namorado de Mary, Harry McCusick, começou a investigar o desaparecimento das 2 por conta própria. Descobriu-se que Richard Somerhalder, de 29 anos, foi uma das últimas pessoas vistas com elas. Richard era dono de uma loja de artigos para fumar, especializada em acessórios para maconha. A loja ficava perto da varejista onde Vicky trabalhava como caixa. Richard afirmou que encontrou as 2 na noite em que desapareceram. Ele disse que elas lhe deram uma carona até sua casa e o deixaram em um centro comercial. Segundo ele, na última vez em que as viu, as 2 estavam vivas. Buzz levou essas informações à polícia,
e a polícia já conhecia muito bem Richard Somerhalder. Richard e o irmão dele, Johnny Lee Somerhalder, eram figuras bem conhecidas em Aptos. Johnny era o líder do Green Reapers Motorcycle Club, uma gangue de motoqueiros violenta. Em 7 de outubro de 1967, Johnny e 3 amigos encontraram um estudante de 19 anos e sua namorada estacionados em um Lover's Lane, perto de Santa Rosa, na Califórnia. Johnny e os amigos, todos armados, mandaram o casal sair do carro. O estudante reagiu e tentou lutar, e Johnny atirou 3 vezes no jovem de 19 anos, matando-o. Johnny e os comparsas levaram a namorada para outra área e a agrediram sexualmente. Eles a deixaram amarrada, mas viva. 3 meses depois, Johnny e 3 cúmplices invadiram a casa de Curtis Ackley, de 28 anos, e da esposa dele, Shirley Ackley, de 34. Os Ackley chegaram e surpreenderam os homens roubando a casa. Johnny atirou 4 vezes em Curtis. Shirley foi abusada sexualmente, baleada e esfaqueada. Testemunhas relataram ter visto Johnny saindo da casa dos Ackley próximo à hora dos assassinatos. Johnny contou a várias pessoas o que havia feito, e uma delas avisou a polícia. Quando os policiais foram prendê-lo, Johnny reagiu atirando. Mesmo assim, ele foi detido sem que ninguém se ferisse. Na casa dele, encontraram a arma usada para matar o casal Ackley. Em novembro de 1968, Johnny foi condenado pelos assassinatos. Ele recebeu a pena de morte. Em janeiro de 1969, Johnny admitiu ter matado Charles Kaufman, de 19 anos. Por esse crime, foi condenado à prisão perpétua. Em 1972, a Suprema Corte dos Estados Unidos proibiu a pena de morte, e a sentença de Johnny foi reduzida para prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional. O irmão de Johnny, Richard Somerhalder, também tinha um longo histórico criminal. Antes do desaparecimento das 3 mulheres, ele estava em liberdade condicional após cumprir parte de uma pena de 9 anos por assalto à mão armada. Quando os corpos de Mary Gorman e Vicky Brocher foram encontrados, Richard estava sob custódia, no dia 10 de julho, cerca de 2 semanas após o desaparecimento das duas. 2 mulheres deram carona para Richard e durante o trajeto, ele puxou uma faca e as agrediu sexualmente. No fim, Richard as deixou ir embora. Como as mulheres o conheciam, denunciaram imediatamente o abuso. A polícia considerou o ataque muito semelhante aos assassinatos de Mary e Vicky. Algumas pessoas acreditam que Richard também poderia ter matado Karen Percyfield, mas a polícia não se convenceu dessa ligação. Segundo os investigadores, os recentes assassinatos em série cometidos por Ed Kemper e Herbert Mullin fizeram o público enxergar conexões entre crimes que provavelmente não estavam relacionados. Entre 1972 e 1974, Kemper assassinou 8 mulheres, incluindo a própria mãe. Isso depois de ter matado os avós quando tinha 15 anos. Mullin matou 13 pessoas entre 1972 e 1973. A polícia destacou que o assassinato de Karen era bem diferente dos de Mary e Vicky, que também foram abusadas sexualmente. Richard conhecia Mary e as outras 2 mulheres, mas não conhecia Karen. Ao contrário do caso de Karen, os outros 2 envolviam duplas de mulheres que foram atacadas depois de permitir que Richard entrasse em seus carros. Karen estava caminhando sozinha quando foi atacada. Também não havia nenhuma prova de que Richard tivesse matado Karen. Richard foi julgado pelos assassinatos de Vicky e Mary em junho de 1977. Não havia evidência física no caso. A principal prova contra ele era o depoimento das 2 mulheres que ele havia sido acusado de agredir sexualmente. Elas disseram que durante o ataque, Richard falou sobre matar Vicky e Mary, que ainda estavam desaparecidas na época. O júri deliberou por 54 horas. Richard Somerhalder foi considerado culpado de assassinato e condenado de 5 anos à prisão perpétua. O juiz disse esperar que Richard Somerhalder, de 30 anos, só fosse libertado aos 50.
Surpreendentemente, Richard foi solto em liberdade condicional após apenas 8 anos. Ele ficou apenas 6 semanas fora da prisão. Foi mandado de volta por ameaçar seu agente de condicional. Ele quase conseguiu liberdade condicional no início de 1988, mas os moradores de Aptos não queriam que ele voltasse a viver lá. 20 mil pessoas, cerca de 10% da população, assinaram uma petição pedindo que ele fosse colocado em liberdade condicional em outro lugar. Richard recebeu autorização para se mudar para Oklahoma após obter liberdade condicional. Depois que se mudou para Oklahoma, ele saiu das manchetes. Enquanto isso, o caso de Karen Percy Field continuou sem solução. Em 2019, a polícia reabriu a investigação. Eles analisaram as evidências e conseguiram criar o perfil de DNA de um homem. O objetivo era comparar esse DNA com o de Richard Somerhalder. Em 1994, cerca de 6 anos após receber liberdade condicional, as autoridades souberam que Richard havia morrido de câncer aos 47 anos. Sem permissão da família para examinar o corpo ou uma ordem judicial, eles não tinham como obter uma amostra do DNA dele. Em 2023, a polícia enviou novamente as evidências, e a Autorum Incorporada criou um novo perfil de DNA. Esse perfil foi inserido no sistema combinado de índice de DNA. Nenhuma correspondência foi encontrada. Então eles iniciaram o processo de genealogia genética. Em 2025, esse trabalho levou até o homem que a polícia há muito suspeitava de ter cometido o assassinato, Richard Somerhalder. Como Richard Somerhalder estava morto havia 31 anos, ele não poderia ser acusado pelo assassinato de Karen Percy Field. A polícia anunciou, em abril de 2025, que após 49 anos, o caso de Karen estava oficialmente encerrado. Muito obrigado por assistir ao vídeo de hoje. Se você gostou, ficaremos muito gratos se você se inscrever no canal. Não esqueça de conferir nossos shorts no YouTube, Instagram e TikTok. Obrigado por assistir novamente.